pelo Mates, né, Luiz Mates. E o estudo foi renovado em 2005, daí o José Ataliba participou desse último estudo. Né, então, o Zé Ataliba que está presente. A Roseli também. Né, então, estão presentes aqui. Né, então, houve essa alteração muito importante, muito expressiva na população específica dessa espécie que é a primeira colocada na supressão proposta pela Secretaria. Então a perda, já que está ocorrendo, ela passaria também de árvores já adultas que estão contribuindo, né, com fauna, com todas essas outras questões aí que a gente apontou. Assim sendo, tendo em vista o grau de importância da espécie, bem como a sua baixa taxa de crescimento, qualquer perda de indivíduos adultos é significativa para a comunidade arbórea do Bosque do Jequitibás. Dentre os 14 indivíduos indicados para supressão pela Secretaria, 57% foram indicados por nossa análise técnica com possibilidade de preservação com utilização de dispositivos de suporte, sendo indicada a supressão de apenas 6. Então é possível, com segurança, a manutenção desses exemplares. Das 38 espécies, 5 se enquadram em alguma categoria de ameaça de extinção, pelas listas consultadas, então a portaria do Ministério do Meio Ambiente, resolução Secretaria do Meio Ambiente e Reflora e UCN 2023, o Brassimum glasiovi é considerado vulnerável pela Reflora e em perigo pela UCN, a Spidosperma polyneuron é considerada, que é a peroba, é considerada quase ameaçada pela Reflora, em perigo pela IUCN. Essa espécie também é amparada pela lei municipal, então também foi realizada uma arqueologia aí, né, da legislação, e essa lei ela dispõe sobre o programa de seleção de espécies arbóreas nativas para a produção de sementes e mudas e da outras providências. Então é uma listagem de espécies de suma importância para o município de Campinas para a produção de propágulos, né? Propágulos são mudas e difusão aí desses indivíduos. Outras 3 espécies na categoria de risco pouco preocupante pelo Reflora e o CN, sendo elas o Astrone graviolis, a Cabraria cangerana e Minea corbaril, que é o jatobá. Esses dados ressaltam a importância de criação de um programa de conservação de espécies ameaçadas, ao anexo 2, devido ao fato da mata do Bosque do Jequitibás ser um importante banco de germoplasma de espécies nativas, notariamente das ameaçadas de extinção. Ou seja, ele mesmo sendo essa ilha, né, no centro de Campinas, é o que eu falei, esse elo do passado, presente e futuro, que a gente tem obrigação de conservar para a posteridade. Durante o levantamento de campo, identificamos, por eventualidade, a necessidade adicional e urgente de supressão de 3 indivíduos arbóreos com evidentes comprometimentos estruturais, implicando em alto risco de queda e que não foram registrados no relatório original da Secretaria de Serviços Públicos, está na tabela 2 do documento. São eles uma árvore morta, Cedrela fiscris, que é o cedro, com 15 metros de altura, 90 de perímetro à altura do peito, inclinada em direção ao teatro infantil, apresentando alto risco à vida e de dano ao patrimônio, com a imagem 114. Uma exótica, Ligustrulum lúcido, com 18 de altura, 114 de PAP, em cuja base do tronco há uma grande rachadura e cavidade com sinais de apodrecimento. Da base até 3 metros de altura, localizado próximo ao lago, área de grande fluxo de visitantes, alto risco à vida e de dano ao patrimônio. Então está registrado também como foto 113 do nosso relatório. Uma nativa, a Luetzelburgia guaissara, com 25 metros de altura, 365 de PAP, com grande cavidade, também maior que 70% do seu interior. Ela está, essa cavidade está na base do tronco. Ela está bem ao lado do museu, não foi vista, né, nesse levantamento da Secretaria de Serviços Públicos. Alto risco à vida e de dano ao patrimônio. Está registrada sobre relatório fotográfico foto 22. Então, portanto, nós totalizamos a análise de 114 indivíduos nesse laudo. Então a gente separou, porque como era contra-laudo, a gente separou então
111 com 111 e 3 a mais, sem comparação, porque foram árvores que foram identificadas eventualmente depois, porque não era esse nosso objetivo, mas nós não poderíamos deixar de registrar pelo risco envolvido. A questão de mitigação, então, por exemplo, para haver a supressão, mesmo sendo poder público, ele tem que compensar essas supressões pretendidas, né? E ainda mais por se tratar de uma vegetação tão ameaçada, né, tão em risco quanto a do Bosque do Jequitibás. Então realizou-se o cálculo, né, de compensação ambiental pelo decreto 18859 de 2015, que dispõe sobre a compensação ambiental relativa a critérios de plantios e obrigações acessórias em áreas verdes do município de Campinas e dá outras providências. Então, dentro da remoção sugerida de 75 exemplares arbóreos, deverão ser plantadas 1.723 árvores nativas de espécies com a ocorrência registrada nos trabalhos de Mates, Roseli Torres, Aboim, né, então, que estão aqui presentes, no local do dano, prioritariamente na trilha da figueira da entrada do bosque. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. A trilha é um local que hoje vai da figueira, daquela figueira gigantesca, na escadaria, até o Museu de História Natural. É uma área bem pisoteada, desgastada, né, assim, pela frequência, que gera também efeito de borda ao redor da trilha. Efeito de borda é a afetação da vegetação que está ocorrente lá. Então, a entrada de mais sol, entrada de possível gramínea, de invasoras. Então, quanto mais fechado pudesse ser aquele local, e hoje a função dele é cumprida pelo asfalto dos trajetos, não tem mais o sentido dessa trilha. Então, seria uma área prioritária para esses plantios. Com a realização desse fechamento, recuperação completa da área da mesma, e dentro do estudo, embora também não fosse o escopo inicial do nosso trabalho, nós fizemos uma proposta de recuperação da nascente, que está lá na parte mais baixa do bosque. Ela está ocupada prioritariamente por Cariota urens, que é uma invasora, é uma espécie exótica, palmeira, que os bugios, pássaros comem e vão distribuindo ao longo da vegetação, afetando ainda mais a já fragilizada vegetação do bosque. Então isso é extremamente importante, né? Que a competição exercida, né, de maneira muito forte, né, pela Cariota urens e o cingônio já é uma espécie de forração. É uma espécie que caminha junto ao solo, né, de folha branca, né, branca esverdeada, voltou na moda com Urban Jungle, né, essas questões aí de paisagismo, mas ele impede também a regeneração, o recrutamento, né, e a ascensão aí dos emergentes, né, dos indivíduos que vão germinando. Então aqui a questão das exóticas invasoras, então a compensação. Exóticas normais, sem ser invasoras, mortas. Zé, Oi. Eu acabei, acho que agora que eu olhei ali a soma, faltou um número, na verdade, era 190, né? Faltou um último aqui, dígito, né? Tá faltando as últimas aqui, né, Zé? Seria um último dígito. Que dá, ó, tá ali, ó. Seria A soma dá. 1723. Isso, a soma dá 1.723 árvores nativas, tá? Então aqui está faltando, na hora de recortar a tabela, saiu uma falha aqui na compensação. Mas está aqui, ó, 1 para, então 3 vezes 1, 15 vezes 13, 25 vezes 28, 25 vezes 29, 50 vezes 2, que são as nativas ameaçadas. E a título de conhecimento, caso seja utilizado como base para cálculos de compensação, o próprio relatório utilizado por SSP, deverão ser plantadas 2.738 árvores nativas no local do dano, que é o Bosque do Jequitibás. Então, com a reconsideração das árvores a serem suprimidas, além de ter uma compensação ambiental menor,
por estar preservando árvores adultas, árvores ainda com muitos anos de contribuição, você trocaria árvores adultas por mudas, que ainda tem um grande período até se estabelecer, até serem consideradas consolidadas, que são árvores que pegaram, né, que deram que tem condições de continuidade. Então, e já as árvores que estão estabelecidas, elas já estão estabelecidas, elas vão continuar lá, né? Então tem aí uma desvantagem também no uso de mudas, que nunca, por mais que você coloque quantidade, nunca compensa uma árvore adulta de verdade. Você tem que esperar vários anos, aí 70 anos, por exemplo, na Trichilia clausene, para equivaler 1 para 1. Tá? Resultados, né, do estudo associado às comparações entre os dois trabalhos realizados no Bosque do Jequitibás, aquele de Mates mais o de 2005, Aboim, Roseli Torres e colaboradores, no intervalo de 3 décadas, apontam os efeitos muito drásticos da fragmentação, que é o que? O fragmento estar isolado e ter esse efeito ilha, que eu tinha comentado, consequentes do isolamento que demandam a aplicação de um plano de manejo efetivo para a área nativa do bosque. Esse plano de manejo deve incluir, dentre outras medidas, fechamento dessa trilha da figueira, com a restauração dessa área para o plantio de mudas de árvores nativas, eliminação das espécies exóticas da área interna do parque, dentre elas a Amélia zenanar, que é Santa Bárbara, Cariota urens, que é essa palmeira cariota, Ovenia dulcis, que é a uva japonesa, Ligustro lúcido, Leucena leucocéfala, também que tem alguns exemplares, Mangifera índica, que é a mangueira, Eriobótria japônica, que é a néspera, e Syngonium podophyllum, que é essa espécie de forração que eu comentei também. E realizar constantemente o manejo programado das lianas, que são espécies trepadeiras, então que elas vão ocupando a copa dos exemplares, e outras, né, que afetam a estrutura e o funcionamento do dossel. Tem muitas trepadeiras exóticas lá também. E isso acaba desequilibrando também a vegetação do local. Planejamento, implantação e manutenção da arborização urbana no entorno do parque, que é aquela área envoltória dos 300 metros que eu mostrei no início, priorizando espécies nativas de ocorrência local, ou seja, local é o que tem no bosque pelas listagens, reproduzir e tentar arborizar as vias próximas do bosque para aumentar essa diversidade entre elas. Reduzindo assim, ou mitigando, né, os impactos do isolamento da matriz urbana, desenvolver e aplicar atividades educativas permanentes, como estratégia na orientação de visitantes, tanto nas escolas como no público em geral, desenvolver programa de identificação e coleta de flora arbórea em trilhas ecológicas nos parques do município de Campinas, visando a conservação de espécies raras e ameaçadas de extinção, bem como de espécies com potencial de uso na arborização urbana e recuperação de áreas degradadas. E aqui também sugerimos a instalação de um deck elevado nas proximidades de árvores importantes, como o jequitibá do bosque, né, que está sustentado por cabeamento, e da figueira remanescente de grande porte, de maneira a destacar a importância desses exemplares, aproximando-os da população e impedindo vandalismo, degradação, compactação do sítio, que é o solo, no entorno das raízes desses exemplares, criando locais de contemplação, estar e confraternização. Instalação de dispositivo artístico de suporte nas árvores a serem preservadas, em conjunto com placa de educação ambiental, destacando a importância desses exemplares na dinâmica florestal, na disponibilidade de recursos para abelhas nativas e fauna, classe sucessional e patrimônio de conforto térmico, sombreamento exercido pelo dossel florestal buscado pelos visitantes. Ou seja, o patrimônio arbóreo que a população busca, o patrimônio do bosque que a população busca é a sombra. É aquele dossel florestal, é aquela curvatura que é justamente o que vai ser perdido com as supressões propostas, né? Então, vai perder esse ambiente de floresta que a população busca e é quase o único, né, que tem também na cidade. E, finalmente, ressalta-se a importância da mata do bosque como área de pesquisa científica, de continuidade de estudos sobre a dinâmica de sua vegetação, como fornecedora de serviços ecossistêmicos, que são sequestro de carbono, então acumulado
na forma de biomassa sobre o solo, que é serrapilheira, na forma de raízes, na forma de tronco, na forma de folhas e na forma dessa dinâmica aí que é reciclado. Área de regulação de clima, efeito de ilha de frescor na área central de Campinas, que tem muito pouca vegetação. Ela é a maior área verde do centro da cidade. Recarga de aquíferos, então ela exerce um efeito esponja, que vai liberando aos poucos água para a recarga dos lençóis freáticos. Também mitiga enchente e enxurrada em todo o entorno, né? Então ela é uma grande bacia de retenção de água. É o último banco de germoplasma de espécies nativas da vegetação original na área central e das ameaçadas de extinção. E essa herança aí para as gerações atuais e vindouras, no momento atual de emergência climática e extinção acentuada de espécies. Então, destacando aí também esse momento que a gente está vivendo, que muito pouca gente ainda está falando, né? E o público em geral ainda desconhece. A emergência climática é um momento que nós já estamos vivendo, né? Então, os eventos extremos vão ficar cada vez mais extremos, seca extrema, chuva extrema, vento extremo. Então, tudo isso que não ocorria, que era meio estabilizado, nós já estamos vivenciando. E aqui, as definições dos cenários, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma triclinia clausiane, ó, vamos observar que ela tem um formato naturalmente tortuoso. Aqui uma outra triclinia clausiane, elas estão propostas como supressão, tá? Daí, consegue apagar de novo a luz aí, Letícia, só para aparecer melhor A luz de cima? Isso. Só para conseguir ver melhor os mecanismos de proteção. Está acabando, tá, pessoal? A edição gráfica finaliza a apresentação. Então aqui, ó, a instalação dos mecanismos de suporte, mecanismos artísticos com a temática do jardim inglês, então que poderia ser, por exemplo, um indígena, um povo originário, um quilombola, né, justamente para reforçar essa ideia cultural. A questão de uma placa, por que essas árvores estão sendo preservadas, a importância delas, classe sucessional, por que é importante preservá-las. E como ficaria com a supressão, por exemplo, desses exemplares. A entrada de luz, a perda do dossel, e aqui a gente vê a invasão de gramíneas. Por quê? Embora não tenha gramíneas hoje, os pássaros começam a levar sementes e, tendo condições ideais de germinação, as gramíneas se estabelecem, ou seja, a dinâmica florestal que está estabilizada hoje por meio do dossel, por meio daquela sombra, né, prazerosa, é perdida e altera toda a dinâmica da iluminação que chega até o interior da mata e também muda a germinação das espécies e a frequência das espécies que estão na mata, né, na dinâmica florestal. Aqui uma outra imagem, né, então também com árvores que pelo critério 1 da BNT já são removidas, né, então o critério é tortuosidade. Então por que é tortuosidade? Elas são tortuosas porque elas estão buscando a iluminação que ocorre nessa região. Aqui nessa área, elas não conseguem competir. Então elas buscam essa iluminação, elas criam todo um sistema radicular de balanço e contrabalanço que a sustenta, né? Então é isso que a gente levantou também no estudo. Aqui, a instalação de suportes, né, desses mecanismos artísticos, das placas, a importância da árvore para as nossas vidas, a espécie, estágio sucessional. Como ficaria essa área, então perdendo toda a sua referência, né, de dossel. Aqui a parte inicial também do bosque, né, então algumas aí que estão para supressão.
a instalação de mecanismos de suporte, a perda, a invasão das gramíneas, e tendo como base, pessoal, todas as podas que estão sendo praticadas, todas as podas de supressões que estão sendo praticadas no município, vai quebrar muita árvore nesse trajeto, nessa operação. Não vai ser uma operação simples, porque é um dossel fechado, não tem como não ser agressivo. Então, todas as árvores que estão em estabilidade, elas vão ser afetadas também. Isso é uma simulação, né? É o desenvolvimento de um cenário com base nas árvores propostas para supressão. Aqui é a área da nascente, né? Com a dominância da cariota, com a dominância do cingônio. O cingônio é essa espécie aqui de folhas claras, tá? Ele vira um colchão na área de mata, impedindo a germinação de sementes de nativas. Então a proposta é fazer a compensação ambiental dentro dessas áreas, dentro da área da trilha, com o uso de espécies nativas, o paisagismo com espécies nativas, então aqui marantas, calatéas, helicônias, palmeiras, né? Então gerivás, jussaras, de modo a reintroduzir o que vai ser perdido com a cariota, então equivalendo também um pouco, né, a questão da alimentação desses animais que hoje se forrageiam com a cariota, então, só que substituindo por nativas, além de outras, né, espécies que obviamente cumprem essa função. Aqui outra área também com domínio do cingônio, de outras espécies. Aí introduzindo, né, isso é uma edição só para a gente ter uma ideia, né? Então também dá para ser feito de uma forma bem paisagística, de modo a valorizar nossas espécies, que são pouco utilizadas. E aqui a cereja do bolo, né? Hoje a figueira está completamente abandonada à própria sorte, né? Ela está sujeita a vandalismo, sujeita a proximidade, o pessoal vai lá, escreve nome, pisoteia o sítio, né? Então compacta esse solo, deixa uma situação de um exemplar aí multicentenário, né? Que ele deve ter seus 300 anos, né? Ou mais. Então isso tudo pode ser trabalhado de uma outra maneira, reaproximando a população, que é criando um deck, né? Uma área de estar elevada, que a raiz possa ter, que esse deck seja vazado para água da chuva, tudo, e a população possa chegar e contemplar a árvore como um ser a ser visto, observado, contemplado, e uma área de estar aí para a população. Aqui, a inspiração para os mecanismos artísticos de sustentação é o cemitério de La Recoleta, na Argentina, né? Então, a árvore toda sustentada por esse Hércules, né? Então, a ligação aí entre a árvore e a planta. Existem outros tipos de mecanismos que são amplamente utilizados pelo mundo. Infelizmente, o Brasil utilizava isso, mas perdeu. Então é uma excelente alternativa para resgate, com termos de ajustamento de conduta, com recursos, né, de empresas, com a viabilização fácil entre a população também. Tinha mais um também, que eram outros exemplos de mecanismos, mas encerro por aqui, tá? Você falou que no Brasil tem, em Recife, no centro histórico, tem umas esculturas modernas, vermelhas, que apoiam as árvores bem antigas. É que antes era bem praticado, né? Hoje é mais fácil suprimir. Lá no sul também tem uma árvore, Florianópolis, a figueira de Florianópolis. Então, trazer esse conhecimento, resgatar esse conhecimento, tendo em vista aí a importância do bosque, tendo em vista a vegetação, tendo em vista a questão que o local também, né, o bosque do Jequitibás, pode exercer como um irradiador benéfico para todo esse conhecimento aí com relação à arborização. Não, a gente não tem conhecimento ainda. Agora está isso, a gente sugestão nossa como contribuição para a efetivação. É isso que eu ia perguntar. Já foi disponibilizado para a Secretaria de Serviços Públicos? E não deram uma resposta ainda? Os
Tá ali. Então, eu queria... deixei o celular lá. São duas coisas. Esta reunião está sendo feita justamente para o Conselho deliberar, né, Letícia? Sobre o envio desse documento oficialmente pelo CONDEMA. Então, eu acho até que é interessante que os técnicos ou os que não são técnicos e queiram fazer perguntas, né, que façam agora, podem fazer depois também, né, para falarem-se para sempre, mas para a gente poder verificar se nós vamos mandar desse modo ou se vocês têm alguma sugestão de impacto, né, que possa ser apresentada. Quer falar, Eva? Infelizmente, a gente só está com esse. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, Zé Hamilton, Taliba, Raquel, eu quero prestar homenagem a vocês, porque é um trabalho espetacular, tecnicamente inquestionável, acho que, e a dedicação a gente acompanhou, né, viu como, eu acho que assim, esse é um grande exemplo do que tem que ser feito com os bosques aqui em Campinas e para o Brasil. Então eu acho que a gente não tem trabalho assim, eu não tenho conhecimento disso aí, viu, Zé? Se de tudo que eu conheço, literatura brasileira e tudo mais, referências, não conheço algo como o que vocês fizeram para áreas urbanas. Eu acho que vale a pena destacar e você deixar aquela imagem de como ficaria caso fosse feito. Vocês deixa para gravar, as pessoas, eu acho que as pessoas precisam começar a enxergar. Hoje a gente tem esses recursos tecnológicos que mostram para a gente o que pode acontecer. E eu já vou dizer para vocês que isso já está acontecendo no Bosque dos Italianos. Quem passou por lá e viu a devassa que eles fizeram, no lado que eles abriram as clareiras, já está tendo muita invasão de espécie ali, está tendo muito problema. E a gente tem que entender, e talvez a gente tornar isso um mecanismo de educação ambiental. Eu acho que aqui foi muito bem apresentado tecnicamente, mas a gente precisa pôr isso numa linguagem um pouco mais assimilável para as pessoas, de forma geral, que não estão tão ligadas à área, entenderem e o nível de importância para Campinas desses bosques, né? Também aproveito para lembrar a Roseli, a Dionete Pessoa e outras tantas pessoas que batalharam por esses bosques desde o passado, né? E a gente tem isso graças a esse staff, graças ao que Campinas fez, e a gente aqui está tentando levar para frente isso e continuar, que a gente espera mais jovens também, né, Zé, que estejam envolvidos nessa causa. Então, eu tenho uma sugestão, que essa apresentação, ela se torne um pouco mais assim, concisa, né? E para que se apresente em vários momentos nessa cidade, sabe? E que uma vez apresentado aqui, Nós temos ainda que ouvir que a depois a gente vai os tá. Ah, tá bom, tudo bem. Eu só tenho então uma dúvida para você, falou a questão de dúvidas, né? Qual que foi a proposta para a utilização das forrações? Porque isso eu tenho uma preocupação com a questão do subbosque, de dar continuidade ao crescimento das espécies do subbosque. Com base nessa questão, Ivan, da ocupação generalizada pelo cingônio, pela tradescância, por outras espécies aí que dominam muito o subbosque, né, ou formam o nível do solo, nós buscamos espécies que são nativas, né, da flora brasileira e da Mata Atlântica, que são equivalentes às espécies que ocorreriam, mas não com efeito invasor ou com a questão de dominância. Então as marantas são elas são de ambientes úmidos, mas são mais frágeis e permitem entre elas a germinação, né? Helicônias também é a mesma coisa, helicônia não tem problema ela se disseminar,
é uma espécie muito ornamental e da flora também brasileira. Então são algumas, na verdade isso aí, o escopo específico de paisagismo foi só uma ideia para a utilização de nativas regionais. Tá? Então é nesse critério mas não foi desenvolvido assim, ó, utilização de tantas mudas, tal, não chegou no memorial descritivo para isso. Tá? Assim como as outras espécies, né, que são propostas para plantio, são nativas locais. Né? Para quê? Para evitar essa consanguinidade e o efeito deletério aí sobre a genética delas. Eu gostaria agora só... eu vou fazer o seguinte, ó. Ao final da apresentação da professora Raquel e equipe, a gente pode esclarecer, porque faz parte também, foi um trabalho conjunto, né? Então nós fizemos o nível 1 e 2, e a equipe da professora Raquel elaborou o nível 3, e esse trabalho, ele casa um com o outro, não é um trabalho à parte. Tá? Então, gostaria de passar a palavra para vocês. Deixa eu fazer a pergunta. Só rapidinho. Em relação à comissão de organização da Câmara dos Vereadores, em relação à comissão de organização da Câmara dos Vereadores, como é que esse relatório, como é que está sendo usado? Ah, tá bom. Esse relatório, rapidamente, seria que esse relatório foi realizado primeiro a pedido da Câmara, dessa comissão da Câmara. Não. Nós propusemos, não foi? Alguns foram juntos, E aí o que o presidente da comissão fez foi, no dia que a gente entregou para ele já submeteu para a Secretaria de Serviços Públicos através de um ofício, mandou para o ele e para o Paulela. Isso daí foi no dia, acho que a gente entregou no dia 14, no dia 15 já estava na mesa do prefeito. Tá. Então o primeiro passo foi isso, entregar. Então, eu acho que aí a gente teve algum problema. Mas é uma questão que a gente vai administrar, né? É aquela questão que eu falei da falta da integração entre os níveis, porque a gente tem essa comissão de harmonização trabalhando desde 2020, com resolução e tudo, e a comissão da Câmara se adiantou, não é? Certo, eles tinham alguns recursos a mais, por exemplo, o YouTube, as apresentações em vídeo todo o tempo, né? Então eu vou pedir a vocês só o seguinte, mas isso a gente vai ter que trabalhar mais, inclusive, porque a gente tem já aquele evento, está marcado no meu celular, depois eu vou pedir para o Carlos Alberto ver se ele passa rapidinho, né? Mas depois, que é já um contrato que fizeram, parece que a Prefeitura e a Exalc e o IPA, né? Então já foi feita essa apresentação, essa conversa toda ela. Então, eu destaquei ali e nós vamos ter que trabalhar sobre isso. Estava, inclusive, presente, estava presente lá o Dr. Vidal, né, que é o promotor, e ele indicou